Chapecó, Santa Catarina, 8h05 da noite. Termina na Arena Condá. Salvador, Bahia, 11h27 da noite. O Vitória avança. Mais de 3 horas e 2.000 quilômetros de distância, unidos por um sentimento. Uma frustração desgraçada. Botafogo eliminado. Que golaço! Flamengo também. Golaço! 14 de maio de 2026. Uma noite triste para os cariocas. Quer dizer, para boa parte dos cariocas. Tem isso, sentimentos divididos, né? Muito boa tarde para você, gente boa. Deu ruim pro Botafogo, deu ruim pro Flamengo. Na Copa do Brasil, os dois tinham vantagem, mas tomaram 2-0 nesse jogo de volta, eliminados pela Chapecoense e pelo Vitória. Uma queda precoce, né? Antes das oitavas de final, por isso que ficou feio o negócio. Bora falar do Flamengo primeiro, então. Vitória já começou incendiando o Barradão. Pô, que golaço, hein? 6 minutos de jogo e o Eric arrumou isso aí. Pé esquerdo, bateu bonito, golaço! Eric, gente boa, que chute foi esse, cara? Lá onde a tal da coruja dorme. Uma pintura! Que capricho, que luxo, que categoria, que pontaria! O Danilo até achou que a bola ia pra fora, ó, mas não foi, né? Absolute golaço. Vitória 1-0. Resultado que estava levando o jogo para os pênaltis, mas ainda tinha muito jogo pela frente. Tinha praticamente o jogo inteiro, né? Aí o Flamengo foi para cima do Vitória, atrás do empate. Mostrar para você lances da pressão do Flamengo em cima do Vitória. Vamos lá. Primeiro, Luiz Araújo, entrada da área, boa defesa do Lucas Arcanjo. Aí, na sequência do lance, ela sobra aí pro Samuel Lino, ó. Geralmente ele dá uma pedaladinha, né? Mas não, dessa vez trouxe pro pé direito, bateu, passou relativamente perto, né? Depois o Carrascal sozinho, cabeceou fraquinho, atrasou a bola, o Lucas Arcanjo. Depois o Luiz Araújo chuta, tem um desvio, Bruno Henrique disputa ali no alto e o Lucas Arcanjo salvou de novo. Não dava nada certo, né? A bola não estava entrando de jeito nenhum e para piorar, o Flamengo levou 2-0, dando um mole danado. Jogadinha curta de escanteio do Vitória, time do Flamengo dormiu, o Rossi cortou mal e Luan Cândido emendou uma puxetinha. Gol! Para levantar, para explodir o torcedor do Vitória no Barradão! Que mole do Rossi, hein? A bola tava fácil para ele, não tava tão alta não. O Danilo ainda tentou salvar depois, meio sem jeito ali, mas não conseguiu. E a eliminação do Flamengo estava cada vez mais próxima. Não era a noite do Flamengo, o time ainda teve mais chances para diminuir, tentar levar o jogo para os pênaltis, mas faltou pontaria legal. Quer ver? Léo Pereira de cabeça. Tava pertinho do gol, fica revoltado. Soca a trave. Aí o Pedro, Pedro mete gol toda hora, bola matou no peito, é saco, é não. Olha lá, Lucas Arcanjo defendeu, pegou fraquinho, né? Petelequinho do Pedro, Lucas Arcanjo pegou. Agora a vez do Cebolinha. Não, primeiro o Léo Pereira, pelo alto mais uma vez. Agora sim, tem uma sobra pro Cebolinha, ele, vou me consagrar, vai não. Por cima. Flamengo eliminado de vez, festa bonita aí dos jogadores do Vitória. Teve dancinha do Jair Ventura, técnico do Vitória. Olha lá, sempre mete essa, né? Vitória classificado, Flamengo no caminho. No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo finalizou 21 vezes 10 no alvo. Ontem foram 26 chutes, gente. Só 7 na direção do gol. Aí não dá, né? Time com a qualidade do Flamengo fazer só 2 gols no Vitória em 47 finalizações. Inclusive o técnico Leonardo Jardim falou sobre essa falta de pontaria aí. A atitude não faltou. Os jogadores lutaram, tentaram fazer o seu melhor, mas com 26 finalizações não conseguimos fazer um gol. Às vezes as coisas se tornam difíceis. Há dias que não podemos sair de casa, que as coisas não acontecem. Não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque
o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Deixame também, não é mesmo, né? Vene, vamos começar com o Vene. Porque foi o Embora, peão, eu tenho muito a falar. o peão da classificação própria, Eu tá? tenho muito a falar. O Flamengo foi superado pelo Vitória no Barradão, se despediu. Você tá ouvindo o que eu tô lendo? Muito triste. Eu fiquei mal por você, cara. É inacreditável. Eu disse assim, pô, eu já tô mal, o programa fica alto astral, deixa o Mengão se classificar. Não. Tá alto E astral, horas gente. antes, Tá o alto astral. presidente falando, não, tríplice coroa. É a tríplice coroa. É vice da Recopa, vice da Supercopa, eliminado da Copa do Brasil. Você que tem boa memória? Tem. Você lembra bem o que o presidente do Vitória mandou pra ele, que ele gargalhou aqui? A história do galho, Do da galho? árvore. Foi o quê, lembra? Caio Caesa? O galho derrubou a árvore. Não, mas ele falou no Brasileirão, aí não vale, pô. Não era a Copa do Brasil? É 2026, é ano Não, vigente. era a Copa do Brasil. Ano vigente. Foi agora, Caio. Não deixa ele te enganar, não. Mas é ano Semana vigente. retrasada. Ele não precisa me enganar, a verdade foi dita ontem à noite. Não. Vocês podem ficar tranquilos que o presidente fez questão de me mandar O mensagem. que ele te mandou, Benê? O galho derrubou a árvore. Muito bom. Pra Muito quem não bom. tá entendendo, no primeiro jogo no Maracanã, o presidente do Vitória mandou uma mensagem pro Vene ao Fábio vivo e Mota. disse: olha, pode ser que o galho Derrube a derrube árvore. a árvore. Ele gargalhou, não foi? Aí, cadê E o ontem ele mandou novamente. E mais uma observação. No jogo de ida, o Vitória foi prejudicado pela arbitragem. Muito Ainda bem. teve isso. E antes de falar com o Vene, que ele vai ficar bem estressadinho, aquela Muito. veia que ele tem na testa, vai pular. Vamos rodar o VT. No Barradão, o Flamengo viu os donos da casa abrirem o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo e com um golaço. Eric recebeu na direita, cortou para dentro e bateu colocado de canhota no ângulo de Rossi, 1-0. Everton Araújo arriscou um chute de longe, mas errou o alvo e a bola foi para fora. O Flamengo teve outra oportunidade com Samuel Lino, mas a defesa do Leão não deixou passar e o camisa 16 também desperdiçou para fora. Lino encontrou Luiz Araújo, que chutou, mas o goleiro Lucas Arcanjo fez grande defesa e a zaga do Vitória jogou para a linha de fundo. De cabeça, Bruno Henrique tentava o empate para o Flamengo, mas Arcanjo fez outra defesa. Pela segunda vez, já no segundo tempo, novamente Arcanjo salvou uma cabeçada de Bruno Henrique quase na pequena área. O Vitória quase conseguiu o segundo gol num contra-ataque. René arrancou e chutou forte, mas Rossi espalmou jogando a bola para fora. Só que aos 16 minutos, os donos da casa ampliaram o placar, deixando o Flamengo na desvantagem do agregado. Em um escanteio curto pela esquerda, Eric cruzou, Rossi deu um tapa para afastar e a bola sobrou para Luan Cândido, que chutou. Danilo tentou cortar, mas a bola entrou de maneira chorada no gol do Flamengo. 2-0 Vitória. Para tentar levar para os pênaltis, o Flamengo ativou o modo turbo. Pedro tentou chutar colocado e Arcanjo defendeu novamente. Léo Pereira de cabeça e Cebolinha numa bomba também não aproveitaram as chances. Final, Vitória 2, Flamengo 0. Deu rubro-negro, mais o da Bahia. Vitória nas oitavas da Copa do Brasil. Já o Flamengo dá adeus à competição e agora foca no Brasileirão e na Libertadores. Foi um jogo em que tivemos um domínio de posse, tivemos 26 finalizações ao golo e acabamos por não concretizar. Não por falta de atitude e empenho, porque acho que os jogadores tiveram uma atitude e empenho. Nós tentamos até o fim, metendo jogadores mais ofensivos, preenchendo mais a área, criando mais situações, mas nunca tivemos arte nem engenho para conseguir finalizar. Vexame, não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Pouca gente sabe disso, mas dá para aprender Excel em apenas 4 dias. É um curso gratuito e online. Eu tô rindo porque a minha hora vai chegar também. A hora chega pra todo mundo. Ai, eu tô- A sua também vai chegar. Calma, calma. Deixa eu curtir o Só que é só momento. depois da Copa. Calma. Ou tá
tá achando que vai ser campeão também. Calma, Mas sem tem- bola de cristal, sem bola Mas de tem cristal. 2 anos que o bichinho tá indo longe aí nessa competição. Nossa hora vai chegar. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma questão espiritual com essa competição. É. Ainda mais quando o time é verde, cara. Sério, negócio de gente jovem, lembra? Em 90 e pouco? Sim, gente jovem. E aí quando eu vi, a gente jovem eliminou o São Paulo, eu falei, ih, já vem aquela energia ruim pra cima de mim. Todo ano, eu já te falei, todo ano, desde o final lá da década de 90, quando veio o Réveillon, eu peço a Deus a Copa do Brasil. E olha o que ele faz Sabe o que comigo. você faz? Para de pedir. Ah, deve ser, Faz o Vene. inverso Eu agora. já ganhei de tudo, menos isso, não é possível. Vene Casagrande, o povo dizendo, olha, o Flamengo foi soberbo, achou que estava tudo resolvido, mas o Vitória foi lá e nhau. Foi por aí, Vene Casagrande? Boa tarde pra você. Melhor, tarde pra você, Vene Casagrande. Tarde, Fernandinha. Tarde também, Caio. Tarde a todos que estão nos tarde. assistindo. Mas brincadeiras à parte, agora vamos falar sério o que aconteceu. Fernandinha, vou ser muito sincero com você. Se de fato o problema do Flamengo fosse soberba no jogo de ontem, seria menos pior. Porque, querendo ou não, o Flamengo não foi soberbo. O Flamengo tentou jogar, só que não conseguiu. O Flamengo conseguiu perder para um Vitória jogando de uma maneira extremamente digna. E a gente sempre menciona aqui no programa, embora o Vitória não tenha uma grande equipe com jogadores chamados de estrela, mas é um time muito bem treinado, muito bem montado pelo técnico Jair Ventura, que novamente deu uma aula tática em seu adversário, nesse caso o Leonardo Jardim. Inclusive o Leonardo Jardim tem grande parcela de culpa nessa eliminação do Flamengo, porque fez substituições mostrando novamente que estava perdido. E para quem não assistiu o jogo, pega os dados, pega os números, vai falar assim, nossa, o Flamengo finalizou 26 vezes ao gol do Vitória. Beleza, quantas finalizações foram jogadas trabalhadas? Quantas finalizações de fato assustaram o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo? Arrisco a dizer 1 ou 2 no máximo. Então o Flamengo em nenhum momento mereceu essa classificação. Por outro lado, o Vitória mereceu e muito. E claro, a gente vai falar de Flamengo aqui porque estamos num programa de futebol carioca. Mas diga-se de passagem, a equipe do Vitória merece muitos elogios, porque o futebol que eles apresentaram, eles merecem ser essa classificação, que para eles foi uma classificação heróica e pode parecer antagônico. E para o Flamengo foi um vexame. Mas como assim? O Vitória mereceu muito e para o Flamengo foi um vexame? Pela forma que o Flamengo foi eliminado. E foi uma forma, assim, extremamente, repito, justa para o Vitória, e a forma como o Flamengo perdeu não é para o torcedor esquecer, não é para o técnico Leonardo Jardim esquecer e não é para os jogadores esquecerem, muito pelo contrário, é para servir de aprendizado. Porque, novamente, o Flamengo pecou. E eu brinquei aqui, quando o Caio estava zoando, que eu falei assim, horas antes o BAP estava pensando em tríplice coroa, o Flamengo em nenhum momento deixou a Copa do Brasil de lado. O Flamengo tinha jogadores machucados e, mesmo assim, entrou com quase o time inteiro titular. Apenas 2 foram poupados. Então, não tem justificativa. Esse papo de soberba não vai colar, porque o Flamengo em nenhum momento foi soberbo. Os jogadores tentaram. Só que no fim das contas não conseguiram. O que é pior ainda se a gente for botar na ponta do lápis. Ô, Caio Caesa, você não viu o jogo ontem? Tava no cinema com a filha Belinha, né? Tá com 18 anos já. Tem isso? Ela foi ver Diabo Veste, não sei o que lá. Ela tá com 18 anos, não, um mês. Mas ele levou a Belinha pro cinema, não assistiu ao jogo. Mas pelo que você ficou sabendo, qual foi o momento que o Vitória... Qual foi o pulo do gato pro Jair Ventura? A gente comentou nesse programa ontem aqui que o Jair, ele é um cara extremamente estudioso. E ele é um cara que ele sabe tirar o melhor dos seus atletas. Tem em seu currículo histórias incríveis de não ser rebaixado. Pega o Botafogo em 17º lugar em 2016 e joga ele na zona de classificação para pré-Libertadores e faz uma bela Libertadores no ano seguinte. Enfim, o Jair sabe tirar de um grupo ali no mediano muito talento, muito sucesso, porque ele sabe conversar, levar o jogador na conversa. Qual foi a melhor e maior estratégia para o Jair vencer na prancheta o treinador do Flamengo, o Leonardo Jardim? Fernandinha, eu tava em casa, né, como você bem disse, vendo um filme com a minha filha, o Eliminado da Gabi. Eu já assisti também. Filmaço. Mas falando sério agora... Parte 1. É igual o Michael Jackson, divide em partes, entendeu? Mas falando sério agora, né, que agora chegou a hora de falar sério sobre o jogo e parabenizar mais uma vez o Jair Ventura pela classificação em cima do Flamengo. A gente sabe que a diferença de investimento é muito grande, é uma diferença gritante assim entre as duas equipes, e o Jair, mesmo com pouco, e eu nem chamo de pouco porque eu acho que o elenco do Vitória é bom, tá? Eu acho que o elenco do Vitória talvez seja um dos melhores dos últimos anos aí com eles.
Tem o Zé Vitor, volante, que é muito bom jogador. E apesar de a gente ser um programa aqui do Rio, como o Vene bem falou, é bom a gente ficar de olho nesses atletas, porque logo mais eles podem aparecer aqui nos clubes do Rio de Janeiro. O Zé Vitor é um exemplo de jogador muito bom, promissor, um volante moderno que faz muito bem defensivamente, mas também ofensivamente aparece pisando na área. O Vitória tem bons valores que voltaram ontem contra o Flamengo, não jogaram contra o Fluminense, o Eric e o Mateuzinho. O Eric acertou um chutaço mais uma vez. O gol que ele fez no Maracanã, você fala assim, esse aí nunca mais ele acerta. Ele vai no jogo seguinte e acerta outro chute igual, né? Não foi de primeira, mas na gaveta do Rossi, sendo muito importante para a classificação do Vitória. E o Jair Ventura, como em quase todos os trabalhos dele, tem o elenco na mão. Ele conhece muito bem as potências que ele tem dentro do elenco, as características que ele tem dentro do elenco dele para potencializar isso dentro de uma partida. E ele foi um estrategista perfeito assim contra o Flamengo, tanto no jogo quanto no Maracanã, que o Vitória já podia ter saído com um resultado melhor, como o Vene também lembrou, foi prejudicado pela arbitragem naquela ocasião. E agora também em Salvador, o Vitória faz 2-0 no Flamengo, 2 gols e não sofre gol do Flamengo, que a gente sabe que tem um ataque potente, mas que não conseguiu agredir o Vitória. Então, palmas para o Jair Ventura, palmas para o Vitória, que levou o jogo como uma decisão. O Vene falou aqui que não concorda que o Flamengo foi soberbo, mas eu acho que não tem dúvida aqui que o Vitória entrou muito mais disposto a decidir uma partida do que o Flamengo. Então o Vitória transformou esse clima em clima de decisão e venceu o Flamengo com méritos. Lembrando que ele estava jogando em casa também, né? A torcida do Vitória faz toda a diferença. Isso também tem que ser levado em consideração. Vene, ontem o Alexandro fez uma partida ruim. Talvez a pior atuação dele aí, quando chegou. Uma das piores desde que chegou ao Flamengo. E aí começa o questionamento, não só dos torcedores do Flamengo, mas vamos ver o desabafo de um rubro-negro que escreveu esse TP. Vamos ver. Eu tenho certeza. Ele não escreveu sorrindo, né? O sorriso hoje não tá tão sorriso. Vou ler do jeitinho que tá ali. Volta. Do jeitinho que tá. Essa é a opinião dele. O questionamento, na verdade, é o que ele pensa. Vamos lá. Aí talvez... E começou o questionamento, Vene Casagrande. Não só dos torcedores do Flamengo, né? Mas também do torcedor brasileiro. Questionou, Caio? Ainda não. Como um todo, pois o lateral é bastante cotado para estar entre os 26. Isso é verdade, relacionados para a Copa do Mundo, não é? Qual é a sua opinião sobre esses comentários, essa atuação aí do Alexandre? Essa é a opinião de um amigo nosso. Ele quis que eu te perguntasse isso. Eu concordo com ele. Esse é o questionamento dele e não seu. Sei não se é foi meu e nem do Caio Caé. Um sorriso que escreveu, mas eu concordo com a pessoa que escreveu isso aí. E, de fato, é pra gente questionar muito, sim. Não só as atuações do Alexandre com a camisa do Flamengo, porque, de fato, a temporada dele até agora é muito abaixo do que a gente sabe que o Alexandre pode apresentar. Ele vem jogando muito mal com a camisa do Flamengo e levanta o questionamento, sim, pensando em seleção brasileira. Cabeça na Copa já, será? Eu não sei se é cabeça na Copa, porque antes disso ele já estava jogando muito mal. A temporada dele é muito abaixo, é pífia, é ridícula. A temporada do Alexandre realmente deixa muito a desejar. E para a Copa do Mundo, falando sério agora, a gente debate muito a presença ou não do Neymar, mas as laterais preocupam demais. Na lateral esquerda é o Alexandre, que eu não tenho certeza se vai dar conta do recado. Na lateral direita é uma incógnita. E aí a gente fica nesse desespero em relação às laterais. E olha, no segundo gol do Vitória, a torcida ficou na bronca. Mais uma coisa que ele escreveu. E eu concordo também. Que o Rossi, o goleiro Rossi, que é o goleiro do Flamengo, saiu mal no lance e o Luan Cândido empurrou para as redes. Também não é a primeira vez que ele estava bravo hoje, né? Ele estava bravo. Não é a primeira vez que o argentino comete falhas em jogos importantes. E isso é verdade. Caio Caesa, você acha que ele falhou? Você acha que o Rossi falhou ontem? Com certeza falhou. No segundo gol, né? No primeiro gol ele não tinha o que fazer, mas no segundo gol ele sai ali caçando borboleta, né? Como a gente fala no futebol, que o goleiro sai desesperado, sai sem decidir e acaba falhando, entrega a bola ali no meio da área para o Vitória, que no rebote faz o gol. Então foi uma falha clamorosa, assim, para um goleiro do nível do Rossi. Não é aceitável, ainda mais num jogo decisivo, que ele falha assim. E realmente, como o Sorriso colocou aí no TP, não é a primeira vez que o Rossi comete uma falha em um jogo importante, né? E isso é preocupante. Antes de trocar assunto, vou deixar... Eu posso falar sobre o Rossi? Pode, Vinícius. Que é assim, eu tenho essa opinião já há muito tempo, não é só por conta dessas falhas, não. O Rossi não tem nível para ser goleiro titular absoluto do Flamengo. É sério isso? E por que eu falo isso? Porque o elenco do Flamengo é recheado de bons jogadores. O Rossi não é esse jogador para chegar e assumir a titularidade da forma que ele assume a titularidade. Sabe qual é o grande problema? Ele olha para o banco de reservas e não vê nenhuma ameaça.
E eu não estou aqui dizendo que um goleiro tem que ter sempre alguém ali no ouvido dele como ameaça o tempo todo, mas assim, não dá para ele virar para o banco de reservas e olhar o Wendel, com todo respeito ao Wendel. Ele nunca vai ser uma ameaça para o goleiro Rossi. Então o Rossi, ele vive falhando com a camisa do Flamengo e em vários jogos ele tenta falhar, só não consegue porque o adversário não aproveita as oportunidades. Então o Rossi, ele não é goleiro de nível para chegar e assumir a titularidade como ele é hoje no Flamengo. Ele é bom goleiro? É. Mas assim, não é goleiro nível, indiscutível. Não é. O Flamengo deveria olhar para contratar um goleiro. Você acha, Caio? Eu sei, assim, o torcedor do Flamengo está muito machucado com o Rossi por ontem. Eu acho o Rossi um grande goleiro, mas o que o Vene falou também é verdade. Não pode confiar num goleiro que chega em jogos grandes, como com o PSG, por exemplo, falha daquele jeito, e agora também contra o Vitória. Foi no Fla-Flu também, brigando pelo brasileiro. Eu cito aqui vários. Flamengo e Vasco, na temporada passada. Isso que me vem à cabeça. Flamengo e Ceará. O Sorriso pode... final do Fla-Flu. PSG, como cai. O Sorriso vai lembrar. Ele vai confirmar. Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Flamengo e Ceará. Vamos lá. Estudiantes. Embora ele tenha sido importante na Libertadores. E assim, gente, eu sou muito justo. O Rossi, pra mim, foi o melhor goleiro na competição do Flamengo na Libertadores ano passado. Foi um cara extremamente decisivo. Cobranças de pênalti, ele foi decisivo. A questão é que da mesma maneira que ele é decisivo, ele também falha. Ou melhor, tenta falhar a todo momento, só que o adversário, repito, não aproveita. Ele decide pra tudo. Que suas notas em cálculo não tão boas? Isso eu sei, você sabe, sua mãe sabe, seu professor sabe, não tem novidade. Pro bem e pro mal. Entendeu? Ele é decisivo. Eu ia chegar exatamente aí, porque ele já também alternou com bons momentos decisivos com a camisa do Flamengo. Mas o goleiro é uma posição que você tem que confiar muito, né? A gente fala muito sobre o Neto aqui no Botafogo, que a gente vai falar de novo mais pra frente. Você precisa confiar no seu goleiro para passar essa confiança para sua defesa também. Se toda bola na área for um Deus nos acuda, você tira a confiança de todo mundo. Isso não é interessante para nenhum time, né? Muito menos num jogo decisivo como o de ontem. Olha só, antes de trocar o assunto, que vai pesar o clima. Vou mandar um beijo, O Flamengo passou um vexame ontem e foi eliminado pelo Vitória ao perder por 2-0. A equipe caiu na Copa do Brasil muito cedo e os torcedores ficaram bastante revoltados. Vários jogadores foram muito abaixo do esperado e o time ainda perdeu muitos gols. O Leão teve uma organização e vibração durante 90 minutos, merecendo se classificar para as oitavas de final. Agora, o clube rubro-negro precisa dar uma resposta imediata contra o Atlético Paranaense, domingo, na Arena da Baixada. Enquanto isso, a diretoria flamenguista tem a convicção de que precisa vender jogadores que não estão rendendo como deveriam. De acordo com a nossa apuração do Bolave Brasil, Luiz Araújo tem irritado internamente pela postura em campo e também porque não parece mais com tesão de jogar pelo clube. Além dele, Carrascal é outro questionado. O colombiano é considerado tecnicamente muito bom, mas é displicente muitas vezes e, dependendo de uma boa oferta após a Copa do Mundo, deve ser vendido. O Wallace Ian também é mais um que a diretoria entende ser necessário vender porque é um atleta que dificilmente conseguirá dar a volta por cima. Cebolinha, em fim de contrato, também tem chances de ser liberado caso apareça uma boa oferta. Luiz Henrique promete ser um dos protagonistas na próxima janela de transferências. De acordo com o Bolave Brasil, o atacante recebeu contatos de times como Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro. Ainda de acordo com a publicação, Luiz Henrique não descarta um retorno ao Brasil. Porém, o jogador, que ainda tem mercado no exterior, quer um projeto convincente para aceitar o retorno. Luiz Henrique já expressou publicamente o desejo de um dia atuar na Premier League, mas ainda não há qualquer movimentação neste sentido. O Zenit, inclusive, prioriza a venda para alguma equipe do Brasil. Porém, a expectativa é de que tudo seja definido somente após a Copa do Mundo. Um dos destaques da seleção brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti, o ponta pode se valorizar ainda mais na competição. Luiz Henrique vive a expectativa de disputar a competição pela primeira vez na carreira. Além disso, com o corte de Estevão, o ponta de 25 anos pode assumir a vaga de titular pelo lado direito do ataque. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante Luiz Henrique seria o principal nome para reforçar o mais querido nesta próxima janela de transferência? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal,